Temido Alzheimer. Muita gente pergunta, né? Poxa, doutor, como é que eu faço para identificar se algum parente meu, algum amigo meu tá começando ou não um Alzheimer? Porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa tá com a memória estranha, tá com a memória diferente, mas a gente não sabe muito bem, né? Como abordar, né? E se aquilo pode ser mesmo, né? Um Alzheimer começando ou não. Então eu vou dar aqui para vocês 3 sinais importantíssimos de que uma perda de memória, um problema de memória pode, hein, significar Alzheimer. São 3 sinais de alerta que vale você abordar a pessoa e sugerir ela passar um neurologista. Vamos conferir. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Bem-vindos ao Neurologia e Psiquiatria. Quem não segue a gente, aproveita a oportunidade, deixa aí um joinha para esse vídeo mais longe, hein? Bom, gente, vamos lá, né? Quando eu tenho, né, um início de doença de Alzheimer, eu tenho, né, uma gama de sintomas, né, cognitivos que não cabe nesse vídeo aqui falar todos, senão ficaria muito longo. A ideia é eu especificar para vocês esses 3 sinais de alarme em especial para vocês ficarem de olho e se ver uma dessas 3 coisas acontecendo, com certeza merece uma abordagem, uma visita ao neurologista daquela pessoa, né, que teve um desses 3 sinais de alerta. Fora isso, né, lógico, claro, né, vamos ser racionais e sensatos aqui. Qualquer, né, dúvida em relação à memória de alguém vale uma visita ao neurologista, né? Então, você tá vendo que a pessoa ela não tá tão legal da parte da memória, sugere ela para visitar um neurologista e fazer um check-up. Por quê? Muitas vezes, né, a gente consegue reverter a questão da memória quando é antes do Alzheimer começar. O Alzheimer mesmo é uma doença infelizmente progressiva e irreversível. Mas o declínio cognitivo leve, que é uma fase pré-demencial, existem muitas coisas para serem feitas, ou muitas vezes até do contrário, né? A pessoa, na verdade, ela tá com a memória ruim por uma quadro de ansiedade, ou uma depressão, ou pelo estresse, e são coisas, né, potencialmente revertidas. Então, né, sempre aborde, né, indique alguém que você acha que está com problema de memória para procurar um neurologista. Mas esses 3 sinais, eles são super preocupantes. Quais são eles, né? Se um desses 3 sinais estiverem presentes, com certeza, né, vale uma preocupação a mais, uma visita ao neurologista. O primeiro sinal de alerta que eu elencaria aqui para vocês é se a pessoa vive repetindo a mesma história. Como assim? A pessoa te conta uma história, passa ali um período de tempo, ou no outro dia, ou no mesmo dia mais tarde, ela conta a mesma história. Então, ela não se lembra que ela já tinha contado aquela coisa para você. Isso é um sinal de alarme, mostra que ela não está retendo a informação, que ela já te passou a informação, vocês deu para entender? Então ela não está tendo, né, a consolidação da memória de que ela já fez determinada coisa ao longo do dia dela. Então pessoas que vivem contando a mesma história, isso é um sinal de alerta preocupante em relação à parte da memória. Segundo sinal de alerta é se perder, né? Então se aquela pessoa se perde na rua, saiu para caminhar e se perdeu, não sabia muito bem como voltar, teve que pedir ajuda para alguém, ou estava dirigindo, errou caminhos, também se perdeu. E isso é preocupante. Isso mostra que a pessoa não está tendo mais a capacidade de navegação, de orientação espacial. E isso é um sinal de alarme que pode ter alguma coisa séria, sim, relacionada à cognição. Com certeza, um outro sinal de alerta importante. E o terceiro é confundir tempos. Como assim? A pessoa falar como se ela estivesse num tempo diferente na vida dela. Então você percebe na fala que ela está falando de repente como se um fulano que já morreu estivesse vivo. Ou como se um filho que hoje está velho fosse criança. Ou, né, como se fosse um período da vida, outra que ele trabalhava ou morava em outro lugar. Então a pessoa fala com normalidade, mas como se estivesse vivendo em um outro tempo da vida dela. Isso é um sinal de alerta também. Então, repetir sempre a mesma história, se perder na rua, ou, né, ter essa confusão temporal, falar em tempos, né, que não são mais, né, já passaram, não é mais a realidade, são 3 sinais de alarmes que eu elencaria para você ficar muito de olho em relação à parte cognitiva e indicar para aquela pessoa buscar ajuda médica. Lembrar que, infelizmente, a doença de Alzheimer não é uma doença ainda curável, mas lembrar que esse ano tivemos novidades, né? Tem até um vídeo no canal sobre isso. A gente tem agora uma era dos anticorpos sendo estudados dentro da neurologia e teve lá um anticorpo que mostrou um certo retardo na evolução da doença. Não é estabilização nem cura, longe disso, mas já começa a aparecer alguns arsenais diferentes, né? E abre uma nova era de pesquisas nesse campo do Alzheimer,
onde a gente conseguiu desacelerar um pouquinho a doença com o uso de anticorpos. Então, né, tomara que venha mais novidades aí no futuro contra essa doença terrível que é o Alzheimer. Tem vários vídeos no aqui no canal sobre o assunto. Fique muito à vontade, bem-vindo de novo ao Neurologia e Psiquiatria. Até o próximo vídeo, deixa a curtidinha antes de ir embora.